Queridos jovens, com alegria recebi esse convite para partilhar com vocês um pouco da minha experiência de fé no Cristo ressuscitado. E como falar da ressurreição em uma realidade tão difícil, em um momento tão difícil, em um mundo de verdade tão difícil de se viver a fé. Porém, nada é impossível para quem acredita, para quem crê e para quem é amigo de verdade de Jesus. Por isso, hoje eu quero apresentar este caminho para vocês, um caminho para o encontro e uma experiência com o ressuscitado. Para chegarmos ao ressuscitado, é preciso que cheguemos a Cristo. Mas a Jesus Cristo, antes da ressurreição, é aquele Cristo que vivia conosco, que caminhava com seu povo, que andava pelas vilas e cidades, pela Galiléia, curando, levando o Evangelho. Esse Jesus, o Cristo, ele foi incompreendido, odiado e foi morto. Desse modo, precisamos ter isso em conta. Para chegar à ressurreição, a fazer uma experiência com o Cristo ressuscitado, fizemos primeiro uma experiência de túmulo, de sepulcro, e antes ainda, uma experiência com o crucificado. E é neste túmulo, neste sepulcro, que Deus vai agindo profundamente, que Deus vai agindo de uma forma como quem ama profundamente a cada um de nós. Esse Deus que não alimenta vingança, não é porque Deus ele não alimenta ódio e vingança. Muitas pessoas dizem assim, por que Deus ficou calado? Por que Deus que tem poder não tirou seu filho da cruz? Por que Deus que é tão bom e poderoso não se vingou destruindo a todos? Bem, se Deus assim fizesse, ele estaria sendo como os maus. Ele estaria agindo como todos aqueles que estavam crucificando Jesus. O caminho que Deus apresenta é o caminho do amor. Por isso a experiência da cruz e a experiência da ressurreição passam pelo caminho do amor. Diante do sepulcro, nos encontramos. E Deus estava ali trabalhando no silêncio, na escuridão. Naquele sepulcro, Deus estava ressuscitando o seu filho. É assim que Deus trabalha, discretamente. Deus trabalha de um modo tão simples, tão discreto e tão maravilhoso. Infelizmente, nem todos os olhos são capazes de compreender essa dinâmica. Por isso é fundamental que entendamos o modo como Deus trabalha, o modo como Deus se comunica e como Deus ressuscita o seu filho. Bem, passando do sepulcro, do Calvário, do sepulcro, chegamos ao ressuscitado. Não existe ressurreição, meus caros e minhas caras, sem o ressuscitado. Este ponto ele é central. Falar da ressurreição é preciso falar de alguém que ressuscitou e falar de alguém que o ressuscitou. Porque Jesus não se auto-ressuscitou a si mesmo, não. Foi o amor de Deus, Pai, o Pai, que vem, trabalha no seu Filho e o ressuscita. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto, Deus ressuscita o seu Filho Jesus por amor. Aí agora a gente compreende. O modo de Deus, entre aspas, se vingar foi justamente amando. Olha que coisa linda. Deus vai e ao invés de odiar e se vingar, de matar pessoas por isso, Deus ressuscita o seu filho amando. Esta boa notícia ela é dura e ela é muito difícil de ser compreendida. É tanto que muitas pessoas ainda hoje incentivam a morte, a vingança, a violência, em nome do amor. Mas este não é o caminho. Por isso é preciso que a gente acredite, viva e faça a experiência com um ressuscitado, com o ressuscitado, que é Cristo Jesus. Ou seja, sintamos a sua presença, experimentamos que ele está presente. Uma experiência pessoal, eu, Laércio, vocês, cada um no seu mundo, na sua realidade, mas também uma experiência comunitária, o que a gente poderia dizer, uma experiência eclesial, uma experiência eclesial, comunitária, onde todos nós sentimos a sua presença. Então, percebamos o seguinte, não dá para experimentar o ressuscitado se nós fugimos de uma experiência pessoal. Não adianta. Por quê? Se eu não o sinto perto, dentro, amigo,
Ele que me ressuscita, Ele que me salva, Ele que me dá vida, eu vou ficar com a ideia de um Cristo ressuscitado aqui da minha cabeça, do ouvir falar de outras pessoas. Mas é preciso que eu saia dessa dinâmica da razão e passe a entrar em uma dinâmica do coração e do afeto, uma dinâmica da fé. Padre, o senhor está pedindo que a gente não raciocine? Não é isso. Não é isso. A experiência da ressurreição ela é complexa. E ela não pode partir de uma experiência racionalizante. Ela tem que ser uma experiência de adesão a alguém que ressuscitou. E esse alguém que ressuscitou foi o Cristo Jesus, o mesmo que morreu na cruz para nos salvar. Então é preciso passar para este segundo ponto que é muito importante. O primeiro foi, para fazer a experiência do ressuscitado, é preciso que alguém ressuscite. Não existe ressurreição sem o ressuscitado. E eu preciso fazer essa experiência pessoal com o ressuscitado. O segundo ponto é perceber como este ressuscitado, ele que é divino, se esconde, Deus se esconde naquele crucificado. Vamos fazer o caminho agora de volta. Já sabemos que Cristo ressuscitou, já sabemos que Ele é o ressuscitado, já sabemos que Deus, com seu amor, o ressuscitou. Agora, esse Cristo que ressuscitou, meus irmãos e minhas irmãs, é o mesmo Cristo que foi crucificado. E a gente pode ir um pouquinho mais além. É o mesmo Cristo, Jesus, que foi abandonado pelos seus. É o mesmo Cristo, Jesus, que foi incompreendido durante toda a sua vida. É o mesmo Cristo Jesus que precisou fugir para nascer. É o mesmo Cristo que foi rejeitado e que nasceu numa manjedoura, numa vasilha onde o boi comia. Na solidão, no relento. É o mesmo Cristo Jesus. Então a cruz já havia passado pela vida de Jesus desde o nascimento até a morte. Jesus foi um homem, digamos assim, que viveu já a experiência dolorosa da crucifixão. Por isso é importante a gente lembrar que esse Cristo crucificado em toda a sua vida e que esteve ao lado dos crucificados do mundo, lembre que sempre a gente vai ver uma briga, uma confusão entre os poderosos, os doutores da lei e o Cristo, que parecia ser meio rebelde. Por quê? Porque ele estava sempre do lado dos pequenos e sofredores. E isso causou uma revolta, uma revolução no coração dos poderosos. Por isso é preciso que a gente compreenda que Deus, com a sua divindade, sempre esteve, entre aspas, escondido no Cristo, no Jesus Cristo. Desde a sua infância. Quem olhava aquela criança na manjedoura não dizia, olha lá Deus. Não, ia dizer, é uma criança. Muitos olharam para Jesus, o missionário do Pai, e disseram, mas quem é esse? Não é aquele lá de Nazaré, o filho de José? Pois bem. Depois, quando ainda no seu julgamento disseram, tu és o filho de Deus? Tu o dizes. Se eres o filho de Deus, então salva-nos daqui. Na própria cruz, Jesus recebeu essa pergunta e esse insulto. Então preste bem atenção. Nunca foi tão óbvio e nunca foi tão fácil identificar Jesus como Jesus, Filho de Deus. Nunca foi. Era sempre uma experiência de fé que nos dizia que o mesmo Cristo que nasceu em Belém é o mesmo Cristo que morreu em Jerusalém. É o mesmo Cristo que ressuscitou. Então não adianta só pesquisar, é preciso passar pelo coração. Nem para aqueles que conheceram Jesus era tão óbvio. Lembremos da traição de Judas, da traição de Pedro, da traição de outros discípulos e discípulas daquele momento, quando na cruz Jesus se viu sozinho. Por isso que eu digo, não era tão óbvio compreender que naquele homem estava o Filho de Deus, aquele que ressuscitaria. Por isso, quando Jesus andava no meio dos seus, ele sempre nos convidava a algo mais, com os sinais e milagres que praticava. Ele sempre nos convidava a algo mais, com o modo como ele amava, amando de modo especial aqueles que a sociedade odiava. Os leprosos, os doentes, o estrangeiro, a mulher, a viúva, os injustiçados. Eram estes que Jesus amava. E eram estes odiados pelos doutores da lei e pelos poderosos daquele tempo.
Um terceiro ponto que é importante a gente passar adiante é a respeito dos efeitos da ressurreição. Falar em ressurreição, eu já disse, primeiro ponto, não existe ressurreição sem um ressuscitado. Segundo ponto, este divino que está em Jesus parece que estava escondido no dia a dia e no cotidiano na pessoa desse homem, e que as pessoas não conseguiam enxergar de uma forma óbvia. Agora, vamos então passar à ressurreição e ao ressuscitado. Jesus ressuscita, a pedra rola e Jesus aparece. Quando Maria, que estava ali, diante do sepulcro, encontrou Jesus, ela pensou que fosse o quê? Quem lembra? Um jardineiro, isso mesmo. Onde é que você colocou o Senhor? Foi a pergunta. Quem tirou o meu Senhor dali? Depois, outros momentos também muito emblemáticos, por exemplo, quando Jesus aparece à comunidade, um domingo, um dia. Muitos viram, Tomé não estava, e Tomé não viu. E ele disse, eu só acredito se eu vir as chagas, se eu colocar o meu dedo. Quer dizer, não bastava olhar para o rosto de Jesus, não bastava olhar para ele. Por quê? Meus irmãos e minhas irmãs, até mesmo depois da ressurreição, nada ficou assim tão óbvio. Eles viam o Senhor, mas não viam. Eles olhavam para Jesus, mas não o reconheciam. Por quê? Porque ali aquele que estava presente era agora o ressuscitado em uma dimensão diferenciada. Então vejam só o que aconteceu, por exemplo, com os discípulos de Emaús, não é? E agora, para falar sobre os discípulos de Emaús, eu quero usar um texto que eu particularmente gosto muito, e que tenho certeza que vocês gostam também, ou irão gostar, que eu até aconselho a leitura, que é um texto do cardeal Ratzinger, conhecido como Papa Bento, e agora como emérito Papa Bento. Este livro aqui, das edições Loyola, para mim é um livro de cabeceira. O nome do livro é Introdução ao Cristianismo. Neste livro, cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, fala a respeito da fé cristã. É como uma introdução ao cristianismo. Aí vejam só o que ele fala a respeito dos discípulos de Emaús e a respeito do crucificado, não é? E a respeito também da experiência que fazemos, digamos assim, com a ressurreição. Veja bem o que é que ele diz. Abre aspas. Mais estranho ainda é o fato de ele não ser reconhecível aos olhos normais. Ele não é identificável como no tempo de sua vida terrena. Ou seja, quando olhavam, dizia, é Jesus, ok, o filho de José, o filho de Maria. Continua Papa Bento. Ele só é reconhecível no âmbito da fé. Falando dele agora ressuscitado. Continua o cardeal Ratzinger. Interpretando para os caminhantes a Escritura. Faz arder-lhes o coração. E quando parte o pão, abre-lhes finalmente os olhos. Eu vou repetir. Veja só que texto lindo diz o cardeal Ratzinger. Abre aspas. Ele não é identificável como no tempo de sua vida terrena. Ele só é reconhecível no âmbito da fé, interpretando para os caminhantes a Escritura, faz arder-lhes o coração, e quando parte o pão, abre-lhes finalmente os olhos. Fecha aspas. Quem fala isso é o cardeal Ratzinger. Ele dizendo da dificuldade do que aconteceu quando os discípulos já não reconheciam Jesus. Maria Madalena não reconheceu, os discípulos na comunidade não reconheceram, Tomé não reconheceu, e outros momentos vão acontecer em que ninguém reconhece Jesus. Padre, o que aconteceu? Não era o corpo de Jesus? Era o corpo de Jesus. Porém, agora o corpo ressuscitado. Um corpo agora diferenciado. Era o mesmo Cristo? Sim. Era o mesmo Jesus? Sim. Porém, agora ressuscitado. Transformado. O corpo que ainda não foi ao Pai. E Jesus aparece agora com outra metodologia. Mas percebam que é a mesma metodologia, se a gente for comparar, de antes. Ele aparece agora falando aos discípulos, conversando com os discípulos.
comendo com os discípulos, orando com os discípulos, porém com o corpo agora ressuscitado. A experiência agora, ela não passa somente pelo olhar, ver e reconhecer é Jesus, mas agora passa pela experiência da fé. É preciso experimentar, conviver agora com esse ressuscitado. É preciso mergulhar em seu olhar. É preciso deixar-me agora ressuscitar com ele. E veja que bonito o Papa Bento diz. Ele agora vai ser reconhecido interpretando para os caminhantes a Escritura. Quem são os caminhantes, meus irmãos e minhas irmãs? Queridos jovens, nós somos os caminhantes de hoje. Nós que caminhamos todas as vezes que viemos à missa, escutamos a sua palavra e ele fala para nós. Quando o padre faz a homilia, é ele quem fala para cada um de nós. É ele quem interpreta as Escrituras para nós, o próprio Cristo. Veja que bonito. Ele só é reconhecível agora no âmbito da fé, interpretando a Escritura, e faz arder-lhes o coração, como ele fez lá com os discípulos de Emaús. E eles não haviam reconhecido Jesus. Eles conviveram com Jesus, mas agora já não o reconheceram. Porém, quando ele parte o pão, lá na comunidade de Emaús, já sentado, partindo o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. Veja que coisa linda. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso essa dinâmica comunitária, litúrgica, para que os nossos olhos se abram. Mas é preciso também partilhar o pão com os pobres, com os sofredores, para que a verdadeira caridade apareça como um efeito da ressurreição. Então, os efeitos da ressurreição passam pelo coração ardendo, passa pelo encontro pessoal e comunitário com Cristo, agora com Cristo ressuscitado, que somente olhar para ele não basta. É preciso sempre olhar algo mais, de um modo mais profundo. Agora nós já estamos partindo para o quarto ponto, que é a questão da identidade do crucificado, que era o ressuscitado, do ressuscitado, que era o crucificado. Esse Cristo agora que aparece, que tem um corpo novo e que não vemos e não reconhecemos somente com os olhos, ele apresenta um sinal, que são as chagas em suas mãos e do lado. Essas chagas representam, ou melhor, relembram que aquele que está ali diante de mim, que eu não reconheço com os olhos da fé, com meus olhos do corpo, devo reconhecê-lo com os olhos da fé, porque agora eu vi as suas chagas e sei que era ele. Por isso que Jesus, quando ressuscita, ele diz assim: se querem me encontrar, eu vou para Galileia. No Evangelho do sábado de hoje diz isso. Se querem me encontrar, vão para Galileia que eu estarei lá. O que é que Jesus foi fazer na Galileia? Consolar. Consolar as pessoas que haviam perdido a esperança. Consolar as pessoas que haviam perdido a fé e perdido a alegria de suas vidas. Então Jesus vai para a Galileia para consolar os seus, para consolar os homens e mulheres que haviam talvez perdido a esperança naquele que foi crucificado. Veja só o que o Papa Bento XVI, no seu livro que eu já citei, Introdução ao Cristianismo, nos diz, abre aspas, o crucificado oferece ao ser humano o espelho, em que este pode olhar-se sem retoques. Veja bem, o crucificado, o Cristo crucificado, aparece para nós como se fosse um espelho. Quando eu olho para o crucificado, na verdade eu estou olhando para mim mesmo. E ele diz assim, o crucificado oferece ao ser humano o espelho em que este pode olhar-se sem retoques, sem maquiagem, sem botox. Mas a cruz, preste bem atenção, diz Bento XVI, Cardeal Ratzinger, a cruz não revela apenas quem é o ser humano, ela revela também quem é Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A cruz não revela somente quem é o ser humano, mas revela quem é Deus. Deus é assim. Ele se identifica com o ser humano até nas profundezas do seu abismo. E ele o julga salvando-o. Por isso que Jesus, que Deus salva o seu filho, ressuscita o seu filho. Esse é o julgamento de Deus. Não a violência, não a vingança e o ódio. Por isso
Quando a gente olha para as chagas de Cristo, nas mãos, no lado e nos pés, nós estamos olhando para a nossa vida, para as nossas chagas no cotidiano. O Cristo ressuscitado continua com as marcas da cruz. Muitas vezes nós queremos, porque eu sou católico, sou cristão, eu ressuscitei, não quero mais ter problemas, não quero mais ter sofrimento. Engano. O próprio Cristo trazia em seu corpo ressuscitado um corpo novo. Aquele corpo que foi sepultado foi transformado num corpo novo. E ele trazia do antigo as chagas. Por isso, meus queridos jovens, é importante que sintamos essa dinâmica nova acontecendo em nós. É preciso, nesse quarto e último ponto, perceber que a nossa identidade de homens e mulheres ressuscitados, que ressuscitamos com Cristo, nos vem do crucificado. Muitas vezes a gente quer sentir a ressurreição de um modo diferente. Ou melhor, de um modo igual ao que aconteceu na cruz. E agora vamos para o último ponto. Quais são esses sinais hoje da ressurreição no meio de nós? Quinto ponto. Quais são esses sinais? Padre, como é que Cristo ressuscita e como é que a gente pode senti-lo hoje? Preste bem atenção. Padre Benjamin Gonçalves Boelta dizia: só ressuscita verdadeiramente quem morre profundamente no Cristo. Quem faz a experiência do crucificado, quem faz a experiência do sepulcro, é que vai ressuscitar. Se nós vivemos completamente alienados, distantes da realidade, queremos ressuscitar, se não contempla o crucificado, se não enxerga o crucificado nas pessoas do mundo hoje que sofrem, como que eu vou ressuscitar? Não ressuscitarei. Porque Cristo, ele não ressuscita sozinho. Ele ressuscita, Deus ressuscita seu Filho Jesus e nos ressuscita. Agora, para isso, é preciso que tenhamos feito a experiência do sepulcro. É preciso que tenhamos colocado todas as nossas mortes no sepulcro. Porque Jesus agora, preste bem atenção, ele vai ressuscitar e vai aparecer no cotidiano, como já vimos. Com os pescadores, com os discípulos de Emaús. E agora, em pleno século XXI, como é que ele aparece? Como é que eu experimento o ressuscitado no mundo de hoje? No cotidiano. Abramos o nosso olhar. Quando partilhamos o amor, quando somos caridosos, quando somos pacientes, quando somos bondosos, quando defendemos a vida, quando lutamos e batalhamos pela vida honestamente, como Cristo fez, estamos ressuscitando o nosso mundo e estamos agindo em nome do ressuscitado, porque ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição é processo. É um processo. Veja bem, a crucifixão aconteceu de um modo espetacular. Tinha assembleia, público, gente que gritava, crucificam, gente que chorava, tinha seguranças, soldados, autoridades. E vimos que Cristo morreu. Mas a ressurreição, ela acontece de um processo lento, devagar, paciente, dia a dia. Jesus ressuscita e vai aparecendo um a um, pouco a pouco, de um modo diferente, não o reconhecem, mas vão experimentando. Então é preciso que os nossos olhos se abram, como lá em Emaús, quando ele partilha o pão na Eucaristia e com a vida dos sofridos. Jesus vai se dando pouco a pouco, não de um modo espetaculoso, a pessoas que ainda hoje esperavam trombetas tocando, luzes descendo e Cristo ressuscitando. Não. A experiência agora é pessoal, passa pelo coração, passa pela fé. A experiência agora passa pela comunidade reunida. Todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, é o sangue, é o corpo de Cristo que recebemos e comungamos, ressuscitado. Porém, não podemos raciocinar 1 mais 1 igual a 2. Essa conta aqui dá 1 mais 1 igual a 5. Passa pela experiência da fé, passa pela experiência do coração, passa pela experiência do afeto, passa por uma adesão profunda a Cristo Jesus. E para terminar, eu digo a vocês, não tenham medo
se ainda não experimentamos essa ressurreição tão profundamente. É preciso que tenhamos a paciência necessária. É preciso que possamos ir amadurecendo na fé, porque talvez muitos de nós estejamos ainda como os discípulos de Emaús, reclamando, chorando, porque não vimos o Senhor, porque não experimentamos, porque Ele morreu por nós e não o vemos ressuscitado. E Ele está aí do seu lado. Ele está com a mão aí dos seus lados, nas suas costas, no seu ombro, caminhando com você. É Ele quem está interpretando as Escrituras e falando para você. É Ele que reparte o pão. É Ele que abençoa a nossa vida. E é Ele que ressuscita e abre os nossos olhos. Por isso, meus queridos jovens, a experiência da ressurreição não passa simplesmente por onde está o corpo de Jesus. O que fizeram com o corpo de Jesus? Não caiam nessa. O corpo de Jesus foi transformado em corpo ressuscitado. E Ele hoje está no meio de nós. Ele vive conosco. É preciso que experimentemos, meus irmãos e minhas irmãs, esta alegria profunda. Padre, mas ultimamente eu tenho sofrido tanto, tem sido tão difícil, minha vida está dura. Ótimo, chagas. São as chagas da cruz. Mas isto não impede a salvação, isto não impede a alegria, isto não impede de sentir que Cristo está vivo no meio de nós. Agora, cuidado. Essa alegria não pode ser só para mim. Agora eu vou me fechar em meu mundo. Vou viver uma fé fechada, trancada, cheia de radicalismo. Não. É preciso que essa alegria transborde. Que eu possa viver, que eu possa ser eu mesmo. Que eu possa ter uma identidade de cristão. E que como jovens, vocês possam comunicar esse ressuscitado na universidade, na escola, no trabalho, na família. Senão vamos viver duas pessoas diferentes. É preciso não perder a alegria, o vigor de estar com jovens, de estar no mundo. Mas é preciso de que com os nossos gestos, com a nossa alegria, com a nossa fé, proclamemos que Cristo está vivo. Não com cara feia, com tristeza, com radicalismo, não. A radicalidade do amor é a caridade. A radicalidade do Evangelho é a alegria e a caridade. Por isso levemos esta alegria, esta certeza que Cristo está ressuscitado. Recordando, Ele está no meio de nós, agindo discretamente. Ele está por trás de todo o amor que é amado. Ele está por trás de todo gesto sincero de caridade. Ele está por trás de toda oração profunda e sincera que nós fazemos, mesmo sendo pecadores. São Paulo já dizia, não somos nós que oramos, é Cristo, é o Espírito quem age em nós, é o Espírito quem ora em nós. Então deixemos-nos conduzir por essa fé, por essa esperança. Não caiamos na tentação de ficar procurando provas da ressurreição. A prova da ressurreição está dentro de nós. Está dentro do nosso coração. Está dentro da nossa experiência de comunidade. Encontrar-se com os irmãos e irmãs. Por isso é preciso que encontremos uma comunidade de fé. Seja uma paróquia, seja um movimento. Que eu me encontre com meus irmãos. Que eu esteja servindo. Porque é ali que Cristo ressuscitado aparece. Ele voltou para Galiléia. Ele não ficou presinho ali com os amiguinhos e as amiguinhas fechados, não. Ele saiu de si, ele voltou para Galiléia para encontrar os pobres e sofredores e comunicar que ele estava vivo. Então vocês também, jovens, quanta alegria vocês têm para anunciar. Quanta vida vocês têm para comunicar. Não tenham medo do Cristo, que quer ressuscitar você e que nos ressuscita todos os dias, diariamente, quando a palavra aquece o nosso coração. Uma boa Páscoa para vocês. Que todos possamos ressuscitar e que o Cristo Jesus esteja sempre na vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E não esqueçam de comunicar, como nos pede o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. A alegria do amor. E que sejamos santos no cotidiano, em cada instante de nossas vidas. Amém. Um abraço a todos e feliz Páscoa.